tem uma outra notícia que eu queria comentar aqui com o Felipe, que essa história, gente, fica cada vez pior, né? As máscaras estão caindo. Você sabe que eu sempre vejo, Felipe, um lado positivo em essas pessoas assumirem que são de extrema direita, porque as máscaras caem. Né? As máscaras de que o Zuckerberg, ele teve até com a Dilma, lembra? Ele teve até com a Dilma aqui no Brasil. Né? As máscaras de que esse Zuckerberg era uma pessoa progressista, né? E tal. Gente, caíram completamente nesse momento. Então, saiu uma notícia no final de semana do Zuckerberg dizendo que as empresas precisam de mais energia masculina. Olha só, gente, olha o tipo de coisa que esses caras estão saindo do armário para dizer. Né? O cara, assim, é um red pill. O cara é um red pill disfarçado. Deixa eu pegar aqui a frase dele, depois eu pego a Glaze, vou mostrar para vocês a reação da Glaze. Acho que a cultura do mundo corporativo, e ele deu no podcast do Joe Rogan, que é aquele cara influenciador de extrema-direita que tem um alcance enorme entre os jovens. Aliás, dizem que os jovens estão indo para o anarcocapitalismo lá nos Estados Unidos e votaram no Donald Trump por influência desse cara, o Joe Rogan, que já fez, inclusive, alguns músicos saírem do Spotify em protesto contra a existência desse podcast, tá? Aí ele foi lá nesse podcast, o Zuckerberg, e falou o seguinte: acho que a cultura do mundo corporativo está muito castrada. Castrada, né? É interessante. Uma hora eles falam que mulher, não é bom mulheres chefe, né? Como teve aquele cara aqui no Brasil, agora eles já estão dizendo que são castrados, gente. Cresci com 3 irmãs, nenhum irmão. Tenho 3 filhas, nenhum filho. Estive rodeado por mulheres minha vida inteira. Acho que tem algo sobre energia masculina que é bom. Obviamente, a sociedade tem muito disso, energia masculina, mas acho que a cultura corporativa está tentando fugir disso. Todas as formas de energia são boas. Acho que ter uma cultura que celebra um pouco a agressão é positivo, né? Uma coisa impressionante. Acho que se você é uma mulher entrando em uma empresa e sente que é muito masculina, não tem muita energia que você naturalmente tem e sente que é contra você. Isso também não é bom. Você quer que as mulheres sejam bem-sucedidas, mas acho que essas coisas vão longe demais. Uma coisa é dizer que queremos ter um ambiente convidativo a todos, e outra coisa é dizer que masculinidade é ruim. Acho que nossa cultura virou para isso, que a masculinidade é tóxica e temos que nos livrar dela. Não, as duas coisas são boas. Você quer energia feminina e energia masculina, né? Então você vê que essa história aí, a gente vai até falar um pouco sobre essa história do identitarismo com a vereadora Ava, mas eu quero pegar esse ponto aqui com o Felipe para a gente falar, né? Que é esse medo, no fundo, do homem branco heterossexual, de que as mulheres tomem os seus espaços e reduzam os seus privilégios. E eu tenho repetido que a verdadeira ideologia da extrema-direita é a ideologia da manutenção dos privilégios. É isso que eles querem, tá? Por isso que eles são contra os chamados identitários, porque quem tem mais privilégio no mundo? O homem branco, rico, heterossexual. Eles querem manter os privilégios dessa pessoa, né? E aí a Glaze reagiu. Vai falar, depois eu falo. Bosta a Glaze. Exato. Aí depois eu passo para você. Deixa eu só pegar aqui o tweet da Glaze. Coloca aí, por favor. A Glaze reagiu, né? A Glaze tem feito uns tweets muito bons, aliás, né, Felipe? Além de se aliar à extrema-direita contra a democracia e a verdade nas redes, Mark Zuckerberg, dono da Meta, declarou seu machismo e misoginia numa entrevista chocante. Disse que as empresas precisam de mais energia masculina e para cultuar um pouco mais a agressividade, é desolador para a humanidade ver que os controladores da mais avançada tecnologia de comunicação são trogloditas perigosos na vida real. A concentração de poder nas mãos dessa gente é uma ameaça que a sociedade e os governos democráticos precisam enfrentar com urgência. Zuckerberg, Musk e seus aliados estão se tornando os verdadeiros ditadores com seu falso discurso de defesa da liberdade. Perfeito. O que é que você acha aí, Felipe?
Eu concordo em gênero, número e grau com o que diz a Glaze. Repare, é uma sociedade falocêntrica com muito medo de perder o falo. Né? Por isso que eles falam em castração. O discurso já é autoexplicativo, tem ato falho aí o tempo inteiro. Né? O falo nunca sai da boca dessas pessoas. Lembra que eles estão o tempo inteiro falando isso. Né? Vai para tal lugar, eu falo. Tem sempre o falo na boca. Né? E muitos deles não têm nem a testosterona que apregou. Eu lembro do Nicolas falando, lembra, Mocinara? Tá faltando testosterona. O Nicolas. É a mesma coisa, é o mesmo papo. A mesma coisa. Então, eu concordo com você inteiramente. É o privilégio do homem branco, hétero, etc. Esses privilégios eles não querem perder, rico e tudo mais. Coincidentemente, olha aqui, Sinara, isso aqui ó, é um livro de ensaios, estou revisando aqui, que eu vou lançar. Olha o título. Você consegue ler daí? O pessoal consegue ler? Crítica à autoestima do homem branco. É isso aí. Ou apenas autocrítica. É o livro que eu vou lançar, estou revisando aqui, cheio de notas, que são ensaios sobre sexualidade, imaginário político e psicologia analítica, que tem sido meus temas de pesquisa. Estou revisando o livro para lançar e eu falo sobre isso, porque está tudo ligado, Sinara. Está ligado o imaginário político, está ligado à sexualidade, a essa sociedade falocêntrica, e está ligado à psicologia analítica, a psicologia mais junguiana, né, que é o outro nome da psicologia analítica, que eu tenho sobre a qual eu tenho me debruçado mais, e tenho tentado estudar esse imaginário político sobre o qual a gente vive, esse imaginário que produz essas figuras como Bolsonaro, Milley, Trump, né, que tem orgulho, eles colocam isso como qualidade, né, serem trogloditas, machistas, dizerem que não estupram porque é feia, como é que faz o que ele fez com a Maria do Rosário, assumir que bulinava mulheres, como fez o Trump, lembra? Ele tem o áudio, aí muitos votaram nele exatamente porque ele fazia isso. Então tem toda uma gama de machismo, de misoginia dentro disso, que coloca, porque eles sentem que está em risco, esses privilégios estão em risco. Essa autoestima do homem branco, hétero, rico, que você menciona, ela está totalmente abalada. Totalmente abalada. E isso é uma reação. E a reação começa ainda na juventude. A gente tem que estar atento a isso. Porque o menino lá de 18, 19 anos, ele é convencido de que isso é uma ameaça a ele. Ele está convencido. E por isso os votos entre os jovens eles estão mudando. Né? 20 anos atrás, a juventude votava em massa na esquerda. Agora já não é bem assim. Agora eles estão sendo convencidos de que, principalmente do sexo masculino, né, essa sociedade falocêntrica tenta convencê-los de que eles vão perder o falo, de que eles estão sem testosterona, de que isso é necessário. E a gente tem que estar atento a isso. As mulheres estão invadindo o espaço deles, que os LGBTs estão invadindo o espaço deles e que os negros estão invadindo o espaço deles. Quem são? Mulheres, negros, LGBTs. Identitarismo. Certo? E aí a gente tem que saber, de novo, que linguagem e com que velocidade usar as respostas para isso. É muito importante que seja a linguagem adequada. De novo, não pode tratá-los como párias, que muitas vezes é um erro da esquerda também, viu, Sinara? Tratar esses meninos de 18, 19 anos como párias porque eles pensam dessa maneira. Eles não pensam dessa maneira à toa. Não é gratuito. Eles estão sendo convencidos. Então é um trabalho de convencimento. É um trabalho de linguagem, de velocidade. Né? Não é um trabalho de ataque. A gente não pode atacar esses meninos como se eles fossem párias da sociedade. Né? Eles estão equivocados, mas eles têm 18 anos, 19 anos, já são homens feitos? São. Mas eles estão sendo convencidos por essa política de extrema-direita de que devem ter medo e, ao ter medo, eles têm que reagir dessa maneira. Então tem que haver um diálogo franco, sincero, democrático, para mostrar a eles que não é isso, não se trata disso. Agora, como fazer? Aí, de novo, vai ser pelas redes sociais, com linguagem, com velocidade adequada. Não dá para ignorar, Sinara, e nem para atacar. Não podemos cometer esse erro. É o que a gente falava na sexta-feira sobre a segurança pública, lembra? Com o Pedro Tchê. Não dá para considerar todo policial inimigo. O Pedro Tchê é um policial antifascismo, amigo, de esquerda. Né? E como ele, muitos outros. Só que a gente acaba criando uma barreira. Então a gente precisa romper essas barreiras
e dizer o que a esquerda pensa e como a esquerda pensa de forma mais igualitária e por que é melhor do que essa sociedade falocêntrica, machista, excludente, né, que criminaliza e exclui negros, comunidade LGBTQIA+, etc. E olha só, eu estava lembrando aqui, né, até comentei aqui em passando, foi essa história do CEO, presidente do G4 Educação, em setembro do ano passado, que ele falou: Deus me livre de mulher CEO. É tudo o mesmo processo, tá, gente? Faz tudo parte aí dessa extrema-direita, com medo de perder seus privilégios e que tem um apelo forte aí na masculinidade tóxica. Né? O que ele disse em setembro do ano passado foi detonado, depois pediu desculpas e tal. Ele falou o seguinte, ó. Oxe, gente. É a assessora Atende aí. É a assessora da AVA. Só um momento aqui, deixa eu terminar aqui. Essa mulher vai passar por um processo de masculinização que invariavelmente vai colocar meu lar em quarto plano, eu em terceiro plano e os meus filhos em segundo plano. Vocês não fazem ideia da quantidade de estresse e pressão envolvida em uma cadeira como a minha. Fisicamente você fica abalado, psicologicamente você precisa ser muito, mas muito cascudo para suportar. O empreendedor ainda continuou dizendo que esse não seria o melhor uso da energia feminina. A mulher tem o monopólio do poder de construir um lar, base de uma família. Um homem jamais seria capaz de fazer isso. Olha, até machista ao revés, né? Porque um homem seria perfeitamente, e muitos são, capazes de criar seus filhos, tá? Para que fazer a vida dessa mulher pior dessa forma? Hoje vejo um bando de marmanjo encostado, trabalhando pouco e dividindo conta com a mulher. Eu entendo que temporariamente pode acontecer, eu mesmo já passei por isso, mas tem que ser algo transitório. Né? Quer dizer, eles não escondem, eles estão falando claramente aí, né? Como alguém citou aqui, o conto de Aya, esse movimento para que a mulher volte ao lar e que fique cuidando dos filhos, enquanto o homem trabalha. É impossível não ver este viés na fala do Zuckerberg. E, de novo, Sinara, não é só ele. Quando ele fala isso, ele influencia uma gama gigantesca de pessoas ao longo do mundo, inclusive jovens de 18, 19 anos que a gente estava mencionando antes. Entendeu mais uma vez por que não adianta a gente criminalizar esses meninos? A gente tem que entender como eles estão sendo influenciados. E aí é o Marquinho Zucca, é o Elinho Mosca, são esses caras que mandam nas redes e mandam cada vez mais. O Elinho Mosca vai ser ministro de Estado, secretário de Estado nos Estados Unidos, que é o equivalente a ministro. Imagina o poder desses caras. É um poder gigantesco. Esse poder gigantesco é um poder de influência, é o monopólio da comunicação digital, amparado pelo executivo americano, o executivo mais poderoso do mundo. O poder executivo encarnado no presidente Donald. Então, olha que triunvirato. Presidente Donald, Marquinho Mosca, ou Elinho Mosca e Mark Zucchino. Os três, Donald, Marquinho e Elinho, cara, é o triunvirato demoníaco da extrema-direita. É muito poder. E agora é preciso saber como responder a isso. Eu confesso que preciso de muita pesquisa, porque é uma nova era. É um novo tempo. A gente já tinha dificuldade de combater antes. Imagina agora, Sinara. Imagina agora. É preciso muita organização, muita pesquisa, união. Tá? Os governos democráticos de todos os países devem estar atentos, tem que fazer um movimento mundial, tem que consultar uns aos outros. O Lula podia encabeçar muito bem isso. Chamar essa galera e falar: olha, vocês estão vendo? O Donald foi eleito, já derrubou o Trudeau. Só chamando o Canadá de Estado americano, governador Trudeau. É muito poder, gente. É muito poder. E é preciso ter uma reação adequada. Sinara. Olha, vou ler aqui uns comentários das pessoas aqui. A Márcia Borges Cuiet Neves, que nova membra, bem-vinda. Maria Tereza Santiago, nova membra, bem-vinda. E a Graça Matos mandou um superchat. Sinara e Felipe, vocês são admiráveis. Oh, obrigada, Graça. Obrigado. Esse bilhete é verdade. Santos, São Paulo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto aqui do bilhete, né?
Ai, ai. Olha só, o tipo de coisa que a gente vê, Néter, tá na hora de homem ser homem. Olha só, gente, homem ser homem. O que é um homem ser um homem? Né? O homem ser um homem, para mim, na minha opinião, é um homem que é um bom pai, um bom cidadão, um bom filho, tá? Um homem pacífico, que não quer bater em ninguém, muito menos na sua própria mulher. Isso é ser homem. Não tem nada a ver com testosterona ou falta de testosterona, né? Eu gostaria de um mundo em que os homens não se preocupassem tanto com testosterona e se preocupassem em respeitar o próximo, né? Em cuidar das suas crianças, em ser um exemplo para os seus filhos, né? Homens que não agredissem as suas mulheres e achassem desculpas para isso, homens que não estuprassem e não culpassem a mulher pelo estupro. Nossa, isso sim, tá? Porque homossexual ou heterossexual, isso aí é uma questão de orientação sexual, não tem nada a ver. Aliás, Felipe, os ambientes onde eu vi mais testosterona na minha vida foi nas boates gays, viu? É tanta testosterona no ar, numa boate gay com aqueles homens todos sem camisa. Então, assim, eu acho essa discussão da testosterona tão equivocada e demonstra, ao contrário, homens muito inseguros da sua masculinidade. Esses homens que ficam aí bradando por testosterona. Eu olho para o Nicolas Ferreira, vocês olham para o Nicolas Ferreira e veem um homem, um exemplo de homem com testosterona? Ele, por exemplo, com aquela peruca no Dia Internacional da Mulher, é um homem com testosterona? Vejo assim, né? Eu não vejo, eu acho que eu estou querendo ver surgir esse novo homem que não precisa desses clichês para afirmar sua masculinidade, tá? Exatamente, exatamente. É essa a temática do meu livro, em parte, Sinara, tentando fazer essa crítica, né, de forma analítica, tentando usar alguns conceitos da psicologia analítica, do imaginário, e trazendo para a política. Porque quando o Nicolas fala uma frase dessa, ele não está falando à toa. Primeiro que, obviamente, ele não é nenhum sinônimo de testosterona, ainda que isso fosse o importante. É só olhar para o menino. Mas ele sabe da importância semiótica de se difundir esse tipo de ideia e de como ela penetra no imaginário político. E é disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. Então, desconstruir esse imaginário a partir das palavras e da linguagem adequada é que é a missão. Isso é difícil. Por isso está tudo ligado. Por isso que no livro eu falo das 3 temas ao mesmo tempo: de sexualidade, de imaginário político e de psicologia analítica. Que tem que juntar os 3 para fazer uma análise semiótica correta e entrar nessa batalha que a gente está perdendo. A gente está perdendo, porque se um sujeito como o Nicolas, viu, Sinara, consegue colocar na cabeça das pessoas que o importante é a testosterona, sendo ele um sujeito desprovido de testosterona, é impressionante que é inacreditável. Se ele consegue fazer isso, tudo é possível. Até um sujeito como Bolsonaro ser presidente. Se um sujeito como Bolsonaro, totalmente desqualificado, consegue ser presidente, um Gustavo Lima também consegue ser, entende? Outro dia tive que discutir lá na CNN, e alguém disse, mas olha, o Gustavo Lima tem muita emoção. Ele vai ser um bom presidente. Eu falei, então lança logo o Roberto Carlos, porque aí são muitas emoções. São tantas emoções, bicho, tantas emoções. Gente. Essa foi a minha resposta. Vamos lançar o Roberto Carlos, porque se chorei ou se sorriu, o importante é que emoções ao beber, bicho. Mas entende como é o imaginário que está sendo disputado, Sinara? E a gente. E a história da própria história da arma como símbolo de masculinidade. Um homem que precisa de arma para afirmar sua masculinidade, né? E depois eles não gostam quando ficam as teorias sobre o falo, o tamanho do falo, relacionado às armas que eles fazem questão de usar, né? Ficam incomodadinhos, né, Sinara? Essa correlação. Mas ficam incomodadinhos, inclusive, porque esse é o imaginário, né? De novo, é falocêntrico. Como é uma sociedade falocêntrica, é preciso reafirmar o tempo inteiro que o importante é o tamanho do falo. O tempo inteiro isso e aí a testosterona é parte importante disso. Então, é como você desconstrói essas imagens, né? Não pode ser com agressividade, não pode ser atacando esses meninos. A gente tem que entender como que vai fazer isso, Sinara,
de forma afetuosa, afetiva. Eu sempre chamo a atenção disso. Eu dou aula para meninos de 18, 19 anos, e numa universidade pública. Eu vejo que o que antigamente havia um pensamento coletivo, e hoje ele é individualizado e medroso, e exatamente com medo disso que você está dizendo. Então, não dá para atacar, tem que acolher afetivamente, explicar, entender. A gente não pode ser agressivo, a gente não pode entrar nessa vibe da extrema-direita, Sinara, com esses meninos. A gente tem que encontrar uma maneira afetuosa de mostrar que o importante para ser homem não é ter um falo gigantesco, ter testosterona, né, mostrar que é macho, mas de uma maneira afetuosa, porque eles estão sendo convencidos com exemplos como esse do Nicolas. Eu vou lembrar que quando o governo lançou, lá no Palácio do Planalto, Sinara, né, o Pé de Meia, que é um programa importantíssimo para a juventude, o Nicolas foi, que ele era presidente da Comissão de Educação, ainda é, inclusive, da Câmara, o que é um absurdo, mas ele é. E os meninos que estavam lá convidados, os estudantes do ensino médio, eles iam tirar selfie com o Nicolas, Sinara. Isso é uma realidade. Você lembra desse fato? Estava lá o ministro da Educação. Celebridade, né? Acaba entrando no campo da celebridade, né? Da celebridade, mas essa celebridade, ela prega esses valores. E aí acontece o quê? Eles acabam embutindo esses mesmos valores. Então, aí a gente dá porrada daqui, não funciona. A gente bater aqui... Tem que ganhar no discurso, né? Tem que ganhar no discurso, exato. Tem que ter o apoio, principalmente do público feminino que está aqui, né, explicando juntos. O público feminino é fundamental para dizer, olha, queridos, a gente não se atrai por isso, não, vocês estão equivocados. Não é isso que atrai a gente. Né? O discurso tem que ter uma suavidade, uma serenidade e uma realidade matricial. Eu não diria nem de matriarcado, porque parece coisa de poder, como se fosse substituir o patriarcado. Eu disse que é matricial mesmo, matricial no sentido de como eram as sociedades, como eu sempre repito aqui, suméricas, né? No mito de Inanna. Eu sempre falo do mito de Inanna porque, para mim, é fundamental. É um mito fundamental a gente recorrer aos suméricos e a descida de Inanna ao submundo, porque mostra como que era uma sociedade pré-patriarcal, muito mais igualitária, Sinara, e muito mais instrutiva, principalmente. Então, o homem nessa sociedade cujo mito de Inanna era um mito fundamental, como os suméricos, ele tinha uma outra noção do que é ser o masculino, que não é uma noção falocêntrica, vai ser uma noção de solidariedade, uma noção de pertencimento, de igualdade, uma noção de que o mito de Inanna, a deusa, portanto, é o mito fundamental, não é o Deus, que é Deus, Filho, Espírito Santo, Pai, tudo masculino, né? Não é nada disso. Né? É uma figura feminina que norteia os passos, e é muito bom que seja assim. Né? Eu tenho estudado muito isso e acho que essa é a parte fundamental dos nossos discursos para esses meninos, Sinara.